CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. São 10 horas e 22 minutos. Conforme nós anunciamos, está comigo aqui no estúdio da CBN o Márcio Micheli. Me corrija para eu não errar o seu nome, Márcio. Bom dia. Bom dia. Micheli. O Márcio Micheli é coach profissional, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Ele é palestrante internacional, conferencista, idealizador do método EVO e fundador da empresa EVO Coaching. Márcio já orientou milhares de pessoas em seus treinamentos de inteligência emocional, coaching para mulheres, homens, coaching vocacional, fórmula de estudos para provas e concursos, formação em coaching e também imersão, maestria emocional. Márcio, obrigado por atender o convite de falar conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Muita gente tem buscado essa metodologia para se autoconhecer, que produz autoconhecimento. Eu queria que você falasse para o ouvinte da CBN um pouquinho, resumisse qual é o papel de um coach atualmente, como é que você... qual é a importância, qual é a contribuição que vocês dão aí para as pessoas? Hoje o profissional de coach ele tem por objetivo conduzir o seu cliente de um lugar onde ele está para um lugar onde ele quer chegar. E ele faz com que esse cliente, por meio de ferramentas, perguntas poderosas, por meio de instrumentos cientificamente comprovados, o cliente descobrir qual é o potencial que ele tem. No meu caso, eu sou especialista em inteligência emocional, eu uso essencialmente ferramentas da inteligência emocional. Para despertar. Exatamente. E o que acontece é que, estudando, depois de milhares de atendimentos e muito tempo nessa área, eu percebi que as pessoas, quando elas procuram um profissional, que poderia ser um coach, pode ser um psicólogo, pode ser um conselheiro, um mentor, cada um na sua linha, elas querem chegar em um lugar, mas, entendendo mais sobre inteligência emocional, eu percebi que as pessoas elas não sabem o que elas querem, elas sabem o que elas não querem. Então, elas normalmente procuram um coach achando que sabem onde elas querem chegar, mas elas têm a convicção de onde elas querem sair. Vou te dar um exemplo. Eu não quero mais esse corpo, ou seja, ele se sente gordo, mas ele não sabe o que ele quer. Eu não quero mais ficar solteiro, então não é qualquer relacionamento, casamento, que vai trazer felicidade para essa pessoa, mas ela sabe o que ela não quer. E aí eu desenvolvi uma metodologia que a gente chama de método EVO. EVO, na nossa gramática, significa perpetuidade. Um processo desprovido de fim. Desprovido de fim porque começa com a gente, mas nunca termina porque o próprio cliente dá continuidade depois. E nesse método a gente diz o seguinte: nós não conduzimos pessoas de onde elas estão aonde elas querem chegar. Nós conduzimos pessoas de onde elas estão para onde elas merecem chegar. Só que entre o que elas querem e o que elas merecem, existe um espaço, um gap muito grande, que elas não conhecem. Então, o próprio processo de coaching leva o cliente a ter uma autodescoberta de quem ele é, do que faz sentido para ele, e ele muda o objetivo dele, às vezes, ao longo do processo, dentro da metodologia que eu desenvolvi. Coaching para homens, inteligência emocional e coaching para mulheres e coaching para homens. O que é mais difícil trabalhar? Que tipo de cliente é mais complicado, mas a mulher ou o homem? 70% dos meus clientes são mulheres, 30% são homens. Eu até brinco assim que às vezes os homens que estão lá, muitos são mandados pelas mulheres. É brincadeira, né? Mas acontece. Mas existem dois tipos de homem, né? O que é mandado pela mulher e o mentiroso. Boa. Mas é uma brincadeira, mas é que a mulher, eu acho, isso aí é uma percepção minha, tá? Não estou dizendo que todo mundo vai achar a mesma coisa. Eu acredito muito que ela, quando ela descobre que existe um processo que leva ela para uma vida melhor do que o que ela tem, ela não questiona, ela se entrega, ela vai. Verdade. O homem já tem um pouco mais de resistência. Mas isso não tem nada a ver com o gênero, homem e mulher. Tem a ver com o ambiente cultural, com aquilo que ele aprendeu. Então, ele ouviu aquelas histórias. Eu costumo dizer que o nosso cérebro acredita na história que a gente conta. E, cientificamente, é fácil provar isso. Dentro dos meus treinamentos, até mostro isso para o cliente. Então, se a gente cresce em um ambiente ouvindo histórias de que eu não preciso disso, eu cresço acreditando que não preciso. Quando alguém me oferecer, eu vou resistir. E tudo que é novo, o nosso cérebro tende a primeiro resistir para depois aceitar. Mas eu acho que atender mulheres é mais fácil do que homens, até porque 70% dos meus clientes são mulheres. Vamos falar de inteligência emocional.
Como é que você trabalha isso? Como é que é trabalhado isso? Dá para falar muita coisa sobre inteligência emocional, mas dá para resumir assim, ó. No dia a dia, nós precisamos fazer escolhas. Freud, no passado, ele dizia que 80% das nossas escolhas são feitas de forma inconsciente. Então, escolho sem saber que estou escolhendo. Exemplo, o que é intuição? Hoje eu acho que vai chover. Olha, eu tenho uma sensação ruim sobre aquela pessoa. Eu acredito que isso vai dar certo ou não vai dar certo. Aquela intuição que todos nós temos. Existem 3 tipos de intuição. Intuição comum, intuição de especialista e intuição estratégica. A intuição comum, todo mundo tem. Eu acho que hoje vai chover, mas não há no céu sequer uma nuvem. Mas a minha percepção, a minha intuição é que existe isso. Essa intuição, ela às vezes é inconsciente. O conceito de intuição é sei que sei, mas não sei por que sei. Então, sei que gostei de você. Sei que acredito que vai dar certo, mas não sei por que sei. É o que o Freud dizia, 80% das nossas escolhas, elas são inconscientes. E se você emocionalmente não tem um passado resolvido e um futuro decidido, suas escolhas inconscientes não serão favoráveis para te conduzir para a vida que você merece. As empresas hoje, elas estão focando, elas estão buscando treinamentos para para o público interno? Aqueles que conhecem o poder da inteligência emocional, eles não medem mais esforço para se desenvolver nessa área. Acontece muito de eu fazer os meus treinamentos, as pessoas vêm, gestores de empresas, empresários, proprietários, diretores, presidentes, e depois levam o treinamento para dentro da empresa. Isso aumenta a performance, aumenta a sua capacidade de se sentir feliz no ambiente familiar, porque a gente não consegue, na nossa mente, separar vida profissional de vida familiar. Eu costumo dizer que quando alguém fala assim, Márcio, eu separo muito bem a minha vida pessoal da minha vida profissional. Eu digo assim, tudo bem, você deve ser um psicopata. Só pode. É impossível, o cérebro não separa. Então, quando eu estou bem em casa, porque emocionalmente eu consegui fazer escolhas assertivas em casa, eu chego no trabalho em condições de produzir muito mais. Então, a inteligência emocional hoje, ela serve para todo tipo de pessoa. Mas por que há uma resistência? Porque as pessoas não conhecem. E o desconhecido, quando oferecido, ele normalmente é rejeitado. Uau! E hoje a gente também tem na internet, se você entra nas redes sociais hoje, tem muitas empresas também, tem muitos profissionais. O que o coach, onde é que o coach pode chegar? Onde é que o coaching pode chegar? Onde pretende chegar? Não tem limite, não tem limite. Hoje você tem coach em várias áreas, coach de emagrecimento, coach de performance, coach de gestão, coach de relacionamento. Então você pode atuar em todas as áreas, desde que aquela pessoa esteja disposta a sair de onde ela está e chegar aonde ela merece. Você percebe que os problemas muitas vezes são comuns? Demais, demais. Quando eu sou contratado para fazer palestra em empresas, eles sempre pedem um briefing, uma reunião para explicar o que está acontecendo na organização. Você já vai sabendo mais ou menos o que você vai fazer. Geralmente eu mando um consultor meu. E aí quando ele volta, ele diz assim, Márcio, está acontecendo isso. Eu falo, isso acontece em todos os lugares. A gente ouve a empresa, a gente vai lá, atende, mas os problemas são muito parecidos. Eu estive nos Estados Unidos ano passado e fiz 3 eventos lá. Falei com brasileiros, americanos e hispanos. E os problemas são exatamente os mesmos. Será que é porque vivemos no mesmo planeta? Mesmo planeta, mesma programação. O cérebro é o mesmo, a mente né? é a mesma. Se a gente pega livros de Napoleão Hill, que ele escreveu livros há quase 100 anos, e você lê esse livro hoje, parece que ele escreveu para algo que está acontecendo hoje. Por quê? Porque ele fala sobre comportamento humano. E o homem é homem, a mulher é mulher, desde quando o mundo foi criado. Uau. Que vai fazer aqui, tem um evento aqui em Campo Grande, vamos falar aqui, continuar falando de inteligência emocional, comportamento humano e escolhas assertivas, Márcio. Onde é que a gente mais erra, onde é que a gente mais acerta, tem como corrigir? No bloco anterior a gente estava falando, Otávio, da questão das escolhas que são inconscientes. Então, o tempo presente é o tempo mais volátil que existe. A neurociência diz que ele dura 3 segundos. Então, tudo que você vê, ouve, sente agora, 3 segundos depois ele já é uma lembrança, logo já passa a ser passado. Então, o tempo presente ele é extremamente importante porque é nele que eu escrevo o que eu vou viver no meu futuro, é nele que eu escrevo a minha história. Entretanto, todas as escolhas que eu faço no presente, elas são influenciadas pelas lembranças que eu tenho do passado ou pelas projeções que eu faço do futuro. E todos nós fazemos projeções do futuro e temos lembranças do passado. Só que, às vezes, nem sempre as lembranças são as melhores e nem sempre as projeções também são as melhores. Para que uma escolha no presente seja uma escolha assertiva, ela tem que obedecer 2 requisitos. Timing, momento, então eu tenho que fazer uma escolha no momento certo e com precisão. Então eu escolhi no momento certo, mas eu fui impreciso, ela não é uma escolha assertiva.
Eu fui preciso na minha escolha, porém não era o momento certo. Eu também não fiz uma escolha assertiva. E tudo isso é influenciado pelo que eu carrego. Por isso que em todos os meus treinamentos, o meu cliente tem que passar por uma situação onde ele tem que primeiro resolver o passado dele. E às vezes a gente acha que a gente não precisa resolver o passado. E todos nós temos alguma coisa para resolver, porque se o meu cérebro acredita na história que contam para ele, e acredita ainda mais quando essa história é contada por alguém que é íntimo, tem uma relação de intimidade, nós ouvimos histórias dos nossos pais, dos nossos avós, dos professores, dos líderes religiosos, do ambiente cultural, ouvimos histórias do cônjuge, significa que se essa história não foi a melhor, eu construí um passado que não é o melhor, logo no presente não vou conseguir fazer as melhores escolhas. Uau. E quem perde o timing e a precisão, tenta compensar pela velocidade e pela força. E o sucesso não exige nem força nem velocidade, e sim momento e precisão. Márcio, onde é que a gente encontra você para saber mais, para poder se aprofundar um pouco mais nesses temas tão complexos e ao mesmo tempo tão necessários de serem debatidos? A forma mais fácil de me encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, procurando Márcio Micheli. O Micheli se escreve Micheli, C-H-E-L-I. Márcio Micheli. Isso. E hoje você tem um evento em Campo Grande. Eu faço uma palestra hoje no Clube Know-How, é exclusivo para membros do clube, são empresários aqui da cidade, Campo Grande. E é às 19 horas. Hoje às 19 horas. Volte mais vezes. Obrigado. Por favor. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Conversei com o Márcio Micheli, ele que é coach, que vem hoje está em Campo Grande para uma palestra. Para saber mais, você busca aí nas redes sociais Márcio Micheli, você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas e, é claro, se aprofundar na questão pessoal também. 10h39 agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.